Muito boa tarde para quem acompanha essa aula. Essa aula tem cunho avaliativo, para a disciplina de estágio 2 do curso da licenciatura em Física. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas propriedades das cargas elétricas e também sobre força elétrica, a lei de Coulomb. Então, comecemos aqui. Como a gente vai falar sobre um tipo de força em física, eu fiz questão de topificar a força elétrica como força fundamental da natureza, Então é sempre muito importante a gente fazer essa introdução, para a gente perceber o quão o objetivo da física, que se mostra como universal, tem como base universalizar os conceitos, os vários conceitos de física da maneira mais sintética possível, Então, quando a gente vai falar de força, a gente trata a força elétrica como uma força fundamental da natureza, Na natureza, a física dispõe-se de algumas formulações para diferentes tipos de força. As forças fundamentais da natureza são classificadas em: primeira, a força gravitacional, creio que deve ser a mais conhecida, no campo de física, desde o ensino médio. A força gravitacional ela é responsável pela interação entre a matéria ordinária, Não é qualquer tipo de matéria. Quando a gente fala matéria ordinária, quer dizer que é essa matéria presente no nosso dia a dia, Que tem informação entre prótons, elétrons e nêutrons, E estes nêutrons e prótons não são partículas elementares, Eles são formados de outras partículas, mas aí já é um assunto mais aprofundado sobre física de partículas elementares. A gente não vai entrar nisso aqui. Isso aqui é uma breve introdução para a gente não ficar perdido e força elétrica, tá? Mas como, onde, por quê, quando? Isso que eu faço questão de introduzir a força elétrica como uma força fundamental da natureza. A força eletromagnética, Que é a junção da força elétrica com a força magnética, Rege as interações entre cargas elétricas, átomos e moléculas, A força elétrica ela está embutida aqui neste tópico. E estas duas últimas forças aqui, que é um caso muito específico, Que são as forças nucleares. As forças nucleares. A força fraca e a força forte. A força fraca, ela é responsável, pessoal, pela desintegração do núcleo do átomo. Não de todos os átomos, porque nem todos os átomos possuem propriedades radioativas, A gente sabe bem disso. Então, a gente tem dois tipos de radiação beta. A radiação beta mais e a radiação beta menos. A radiação beta menos é a mais comum entre os átomos, A radiação beta menos é o fenômeno o qual um nêutron no núcleo atômico radioativo ele decai para uma partícula, Ele decai em um próton emitindo um elétron, Ele emite um elétron do núcleo e um antineutrino, Esse antineutrino, ele é viável para se manter as simetrias físicas, As leis de conservação, como, por exemplo, a momento linear, momento angular e conservação de carga. Por aí vai. A força nuclear forte mantém o núcleo dos átomos ligado, ou seja, garante certa estabilidade entre os prótons e nêutrons. Essa força nuclear forte, ela explica bem, assim, de maneira bem sucinta, o porquê que em uma interação elétrica entre átomos, entre um núcleo de um átomo que possui prótons que se orbitam elétrons nele, o porquê que esses elétrons não são atraídos para o núcleo dos átomos, justamente por causa dessa força forte, dessa interação forte entre os prótons e os nêutrons no núcleo dos átomos, É por isso que os elétrons não caem, Caem, entre aspas, dentro do núcleo atômico. Então,
Agora sim a gente vai começar o nosso verdadeiro assunto aqui, falar um pouquinho sobre cargas elétricas, né? Então, a carga elétrica, ela incorpora uma das principais características das partículas atômicas e subatômicas, que podem, por parte, ter um comportamento livre, né, ou não, mas quando a gente leva em consideração o elétron, o elétron tem um comportamento livre, ou seja, ele não é intrínseco a um átomo, ele não só fica orbitando lá os átomos, ele pode se comportar livremente no espaço-tempo, né? As características elétricas são baseadas na carga, né? As cargas elétricas são baseadas na carga elementar do elétron, né? Cujo valor é obtido em pesquisas precisas, né? De 1,6 vezes 10 a menos 19. Este valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga elementar do elétron, né? E esta unidade de medida aqui é em homenagem a Charles Coulomb, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho aqui à frente. É a unidade de medida para carga elétrica, né? Coulomb. Este sinal de menos é um sinal de pura convenção, né? Pura convenção. Foi-se decidido, né? Há um conceito por trás do porquê há um sinal de menos na carga elementar do elétron, o valor idêntico à carga do próton, né? Porém, a carga do próton é positiva por convenção, mas assume a mesma magnitude de 1,6 vezes 10 a menos 19, exceto em seu sinal. Assim que a gente usa essas denotações aqui para as cargas do próton e para a carga do elétron, né? A carga do elétron a gente usa essa denotação de E-, né? Carga negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a carga do próton possui a mesma magnitude, porém é uma carga positiva. Então, prosseguindo, ainda sobre cargas elétricas, né? Dessa forma, é possível se obter a quantidade de carga elétrica total Q de um corpo eletrizado por N elétron vezes o valor elementar E. Veja bem, se eu estou considerando um arranjo de partículas elementares a um determinado objeto, e vamos considerá-lo aqui homogêneo, né? Vamos considerar aqui uma barra de ouro, né? Uma barra de ouro. Naquela barra de ouro, há muitos átomos, né? E aí a gente sabe que o ouro é um material elementar, ou seja, ele é constituído apenas do elemento ouro. E neste elemento ouro há vários átomos de ouro, e nestes átomos de elemento ouro há vários elétrons, né? A gente sabe que o ouro possui muitos elétrons, eu não vou me lembrar aqui agora, né? Mas acho que é em torno de na casa de 70, se eu não me engano. Então, se eu me interessar pela quantidade de carga naquela determinada barrinha de ouro, é necessária, então, se torna necessário multiplicar, né, a quantidade de elétrons, né, que tem naquela determinada porção de matéria pela carga elementar de cada elétron. Assim a gente tem a quantidade de carga total naquele pedacinho de ouro, né? E a gente tem que levar em consideração que se torna necessário que o material possua propriedades elétricas, né? E a gente sabe que nem todos os materiais possuem propriedades elétricas. Então, espero que tenha ficado claro aí, né? A quantidade de carga total, né? É o número de partículas elementares, né? Aqui no nosso caso são os elétrons, né? Quantos elétrons? Quantos elétrons tem naquele determinado objeto, né? Naquela determinada quantidade de matéria, vezes a carga elementar, né? A quantidade de carga elementar em cada partícula, em cada elétron, né? Agora, duas observações muito importantíssimas aqui. Se a quantidade de carga, se esta quantidade de carga for maior que zero, ou seja, positiva, se a quantidade de carga total for positiva, o corpo se encontra positivamente carregado. Isto aqui, gente, não significa
que os prótons são os responsáveis por sair de determinada matéria, os prótons se comportam como os elétrons, não. Isso não é verdade. Para a gente arrancar, né, entre aspas, para a gente arrancar prótons de um núcleo, seja de qualquer átomo, é necessária uma extrema energia, tipo assim, ou energia nuclear, ou então uma energia termonuclear, energia térmica, né, calor. Os elétrons, eles são maleáveis, né? Eles ficam orbitando os núcleos dos átomos. Então, eles têm maior facilidade para sair, para pular de um átomo para outro, e para outro, e para outro, né? Então, o responsável aqui, o responsável de movimentar-se nos tópicos de eletricidade são os elétrons. Os elétrons serão os responsáveis de permutarem ali, né, entre os átomos. Então, quando um corpo está positivamente carregado, isso significa que os elétrons naquele material que possui propriedades elétricas, a quantidade de elétrons total ali estão escassos, ou seja, há poucos elétrons ali, né? E quando o contrário acontecer, quando a quantidade de carga for negativa, né, for menor que zero, o corpo se encontra negativamente carregado, ou seja, há uma riqueza de elétrons. Há elétrons em excesso, né? Elétrons em excesso. Isso significa que naquela porção de material que possui propriedades elétricas, este mesmo material está rico em elétrons. Há uma quantidade maior de elétrons, que por consequência, né? Veja bem, se há uma quantidade maior de elétrons, aqui e aqui, né? A quantidade de portadores aqui, né? Número de partículas, número de elétrons. Se há uma quantidade maior, ao multiplicar pela carga elementar, eu tenho uma quantidade de carga negativa, né? Uma quantidade total aqui de carga negativa. Por conseguinte, mais um tópicozinho, né? Muito importante para a gente entender os processos de eletrização, né? Em física, a gente sabe que há 3 maneiras de se eletrizar um corpo, e são elas: a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução, né? A gente vai detalhar cada uma dessas 3 maneiras de se eletrizar um determinado corpo, um a um, logo aqui abaixo, e a gente começa aqui primeiro pela eletrização por atrito, né? O nome já nos diz, né? Ao atritar dois corpos, ao atritar dois objetos que possuem propriedades elétricas, né? Que há uma transição de cargas elétricas entre eles, né? Aqui, por exemplo, eu peguei um pedaço de vidro, né? Um pedaço de vidro e um pedaço de lã como ilustração. E ao atritá-los, né? Após o atrito, essas cargas, percebam que há uma separação significativa aqui, né? De cargas positivas, né? Ou seja, neste corpo aqui, neste pedaço de vidro, há poucos elétrons. Isso significa que as cargas positivas se sobressaem diante dos elétrons, né? E neste pedacinho de lã, este pedacinho de lã possui elétrons em excesso, né? Próximo processo de eletrização é a eletrização por contato. Nesta ilustração que eu separei para a gente analisar, há 12 esferas. Uma inicial, uma com dimensões maiores, né? Positivamente carregada. A esfera menor está neutra. Isso significa que há a mesma quantidade de cargas negativas, mesma quantidade de cargas positivas nela. Por isso que ela está neutra, né? Cada carga positiva inibe a carga negativa, por isso que ela está inicialmente neutra. Após o contato, ou melhor, durante o contato,
as cargas dessas duas esferas vão interagir uma com as outras, né? Quando eu encosto as duas esferas. Lembrem-se do que eu disse lá em cima. O responsável por locomover aqui são os elétrons, são as cargas negativas. Então, se esta esfera menor está inicialmente neutra, os elétrons desta esfera menor irão interagir com a esfera maior que está positivamente carregada. Se a gente considera aqui esta esfera menor neutra, então, se a gente supor que, por exemplo, se ela está neutra, ela tem a mesma quantidade de carga negativa e positiva. Vamos supor que ela tem 3 cargas negativas e 3 cargas positivas, né? A esfera menor. Se os elétrons desta esfera menor vão interagir com a esfera maior, com as cargas positivas da esfera maior, tem 3 elétrons aqui. Então, veja bem, ao cancelar 3 elétrons da esfera menor com 3 cargas positivas da esfera maior, e é justamente isso que vai acontecer, porque há o fenômeno de contato aqui, né? Os elétrons da esfera menor irão, né, entrar em equilíbrio com as cargas positivas da esfera maior. Isso significa que após a separação das duas esferas, as duas ficam visivelmente, né, visivelmente para nós aqui, né, de acordo com a ilustração. Isso aqui não é um fenômeno, vamos dizer assim, visível, né, a olho nu. Eu noto aqui uma riqueza, né, uma significância maior de cargas positivas, né, cargas positivas que se sobressaem em ambas as esferas, né? Isso devido ao fenômeno, né, ao fenômeno de eletrização por contato. Por último, a eletrização por indução. A eletrização por indução, ela nos renderá uma imaginação aqui bem mais assim produtiva, né? Para a gente entender direitinho o que ocorre. Ela já é um pouquinho mais complicada porque vocês podem perceber aqui que há 3 ilustrações em uma, né? Mas não é nada muito complicado assim não. Vejamos, inicialmente eu tenho 2 condutores, né? 2 condutores neutros. Então nada acontece. Se eu tenho 2 condutores em equilíbrio, vejam que eles estão não tão próximos assim. Então, primeiro caso, né? Primeiro caso é esse aqui. Nada ocorre, né? Esse aqui é só para ficar mais claro. As duas seguintes imagens. Neste segundo processo aqui, este bastão, né? Este bastãozinho aqui, está positivamente carregado. E a esferinha do eletroscópio está neutra. Percebam que a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas na esferinha. Então, ela está neutra. Ela está inicialmente neutra. Ao aproximar, é muito importante isso aqui na eletrização por indução. Aproximação. Aqui não ocorre contato, somente aproximação. Ao aproximar o bastão positivamente carregado da esfera inicialmente neutra, as cargas positivas do bastão irão interagir com as cargas negativas da esferinha. Bem, gente, isso aqui ficará bem mais factível para vocês aqui quando a gente estiver falando sobre força elétrica, mas este fenômeno aqui, de aproximação entre cargas positivas e negativas, isso aqui ocorre mediante uma atração, né? Haverá atração. A esferinha será atraída pelo bastão, né? A partir do momento em que há cargas negativas interagindo com cargas positivas, né? E se a gente mudar o esquema, né? Se este bastão estiver negativamente eletrizado, ou seja, com excesso de elétrons, as cargas negativas do bastão irão interagir com as cargas positivas da esferinha, também
resultando em uma atração. E de agora em diante a gente vai estar falando sobre força elétrica, né? A força elétrica, né? E a balança de torção de Coulomb. Em 1785, Charles Augustus Coulomb realiza o seu experimento da balança de torção. A gente torna-se necessário aqui agora, né? De forma análoga, a gente analisar este caso da balança de torção com as propriedades que foram detalhadas sobre os processos de eletrização, né? Então, veja bem, que eu tenho três esferinhas, né? Três esferinhas carregadas. Ainda não sei se estão negativamente carregadas ou positivamente carregadas, não sei. Mas, ao observar as setinhas aqui, né? A direção e o sentido das setinhas e, mais precisamente, o sentido delas, vejam que ambas estão se afastando, né? Se as esferinhas estão se afastando, ou as duas estão positivamente carregadas ou as duas estão negativamente carregadas, né? Por causa do fenômeno de repulsão entre cargas elétricas. Essas duas esferinhas possuem propriedades elétricas, elas são constituídas de um material que possui propriedades elétricas. Então, quando ambas estão negativamente carregadas ou positivamente carregadas, ocorre o fenômeno de repulsão elétrica. A partir disso, quando essas duas cargas sofrem repulsão, uma diante da outra e vice-versa, há uma torção significativa neste fio, né? Fio de torção aqui. A partir da torção, né, neste fio, é possível se explorar a pequena deflexão que este eixozinho, né, que este eixo maior aqui, provoca neste eixozinho menor aqui, né? Haverá então uma deflexão neste eixozinho aqui menor e utilizando algumas propriedades, né? E Coulomb usou isso. Coulomb usou algumas propriedades de mecânica, né? Ele usou o torque, ele usou uma propriedade de torque lá da mecânica para medir a força, né, para obter-se relações matemáticas precisas, né, de força, explorando o conceito de torque, né? Então, o que o Coulomb constatou? Ele constatou que, assim como mais tarde constataria Cavendish, né? Cavendish foi o responsável de repetir aquele mesmo processo, porém para com a força gravitacional, né? Ele não realizou para a força elétrica, e sim para a força gravitacional. Então, o Coulomb constatou que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, né? Esta é a lei de Coulomb. Esta é a lei de Coulomb. Percebam que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, ao quadrado do raio entre elas, e diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, né? Ao produto do módulo das cargas. Então, esta é a lei de Coulomb, porém somente com um caráter aqui de módulo, né? Percebam que não há nenhuma notação vetorial, e desde a mecânica a gente sabe que a força se comporta vetorialmente, né? Então, logo aqui abaixo, a notação vetorial para a força elétrica, né? Perceba aqui que a força elétrica ela obedece à direção do raio, né? Ela obedece à direção da distância entre as cargas, do raio entre as cargas. Uma vez que há uma constante aqui, e em alguns casos eu posso considerar o R constante, mas não em todos os casos, né? Quando há uma órbita, por exemplo, e nem na órbita atômica, né? Convenhamos que depois do modelo de Bohr, as coisas mudam bastante, né? Para o arranjo de átomos.
Porém, é um modelo usado, né? Quando eu tenho um elétron que orbita um próton, como por exemplo num átomo de hidrogênio, há uma distância que se mantém constante, né? Ao elétron orbitar um próton, ele mantém um raio de órbita. Então, esta distância, ela se torna constante, né? Então, quando há uma constante multiplicando um vetor, e especificamente aqui um versor, né? Percebam a anotação deste Rzinho chapéu, é um versor que obedece a direção do raio. Obedece a direção do raio. Então, das principais explicações da força elétrica ser uma força central, né? Uma força de característica central também. A gente vê um pouquinho sobre forças centrais no curso de mecânica, né? Eu espero que vocês já saibam pelo menos o básico disso, né? Mas as forças centrais aparecem quando a gente está estudando um pouquinho de dinâmica de rotações, né? Quando a gente vai ver um pouquinho sobre torque e momento angular, momento de inércia, num curso de mecânica, né? Então, vocês devem ter percebido aquela constante K, a constante K na lei de Coulomb aqui, né? A constante K. A constante K, ela é uma constante de proporcionalidade que ela pode ser tratada de maneira direta, né? Ela foi uma constante medida justamente naquele experimento da balança de torção de Coulomb, né? Ela foi medida diretamente. Porém, no século XIX, surge um cara muito importante para a física, né? Que foi o James Clerk Maxwell, né? Responsável pela fusão entre as propriedades elétricas, entre os estudos elétricos e os estudos magnéticos, né? Assim, dando origem ao eletromagnetismo. Então, o Maxwell fez esse estudo matemático, né, por trás da junção dessas propriedades. Então, depois de Maxwell, usa-se a constante K de acordo com a constante de permissividade no vácuo, que é uma constante magnética, né, que surgiu no século XIX. Então, é conveniente a gente usar a constante K tanto desta forma, tal qual desta forma, né? Que eu tenho um valor, assim, vamos dizer, algébrico, e aqui eu tenho um valor numérico. E percebam que ao dividir 1 por 4π epsilon zero, 1 por 4π epsilon zero, obtém-se o valor da constante K, né? Que a gente usa muito a aproximação de 9 vezes 10 a nona, né? E a unidade de medida, atentos à unidade de medida, né? Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A permissividade no vácuo, ela é dada também, né? Ela foi calculada nos estudos magnéticos com uma certa precisão também. E ela equivale a 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado, Newton metro quadrado. Percebam a inversão da unidade de medida, né? Quando se faz uma análise dimensional por trás da relação entre essas constantes, percebam que uma é o inverso da outra, uma vez que eu tenho a constante de permissividade no vácuo no denominador por trás do cálculo da constante K, né? Percebam isso. Então, é válido usar tanto esta grandeza como esta grandeza e esta grandeza, porém atentos a usá-las, né? Agora, para dar uma luz, né, para se facilitar quando estivermos calculando força elétrica, né, força eletrostática entre cargas elétricas, são possíveis estes seguintes arranjos aqui, né? Quando eu tenho interação entre duas cargas positivas, né? E eu mencionei isso lá em cima quando eu estava falando sobre a balança de torção. Quando eu tenho interação entre duas cargas positivas, a força é repulsiva. Então,
prestem bem atenção no sentido da força, né? O sentido da força é em relação a estas cargas positivas, né? Força está aqui apontando para minha direita e a força está apontando para a minha esquerda. Então, a repulsão entre cargas. A repulsão entre cargas acontece quando a interação de cargas entre cargas de mesmo sinal. Percebam que o mesmo fenômeno ocorre para interação entre elétrons, né, entre cargas negativas, né, portadores de cargas negativas. O mesmo fenômeno ocorre. Por quê? Por que este mesmo fenômeno ocorre aqui? Porque o sinal das cargas são semelhantes. A atração ocorre quando há interação entre cargas positivas e cargas negativas. É aquela famosa frase, né, dos opostos se atraem. Então, há interação, há atração entre cargas de sinais distintos, né? A força elétrica aí atua desta maneira nestes três arranjos de cargas elétricas aí. Isso aqui é só para facilitar e é uma maneira bem estratégica, né, de dar esclarecimento aos estudantes, principalmente aos estudantes do ensino médio, porque a gente sabe que alguns assuntos de física não são tão intuitivos, né? Não são, e a gente precisa, né, se virar, a gente tem que traduzir isso para o aluno, o papel do professor é esse. E a gente usa estes esquemazinhos aí para não se confundir sinal, etc. Então, dois assuntos complexos que são, na maioria das vezes, tratados somente no ensino superior, e eu faço questão de destacar, né, que isso aqui vai dar luz para vocês aí, se vocês conseguirem compreender ao menos 60% do que eu vou falar aqui agora. Mas eu espero que entendam, né? Quando, em um evento, houver mais de duas cargas elétricas no espaço, será válida a soma vetorial, né? Conhecida também como resultante, né? Então, muita atenção para este enunciado aqui agora, né? Eu estou tratando o arranjo de cargas no espaço. No espaço aqui, neste caso, vamos considerar o R3, né? São três dimensões, né? Então, eu tenho cargas elétricas distribuídas no espaço, ao longo do espaço, né? E mais de duas cargas elétricas. Então, será válida a soma vetorial, ou também conhecida como resultante. Veja bem, não é qualquer soma, pessoal, é soma vetorial, né? Não é uma grandeza que possui somente magnitude. A gente sabe que a força ela não tem esta característica. Ela tem característica por trás, né? Na sua direção, no seu sentido e na sua magnitude, em seu módulo, né? Então, não basta somente somar módulos de força, né? Dependendo do arranjo geométrico, né, por trás, na posição dessas cargas elétricas. Então, vejamos bem aqui, a partir desta ilustração, né? Acompanhando esta ilustração aqui, então, né, as forças sobre Q1. As forças sobre Q1. Então, qual será a força resultante sobre Q1, né? A força resultante sobre Q1. Percebam que neste espaço desta ilustração aqui, há uma, duas, três, quatro, né? Quatro cargas, considerando essa quarta carga aqui como a enésima carga, né? Porque a gente sabe que pode ter enésimas cargas distribuídas ao longo do espaço, né? Do espaço em questão. Percebam que se torna necessário uma soma vetorial a partir do momento em que se deseja a força resultante sobre Q1. Né? Então, neste esquema, teremos a força de Q2 sobre Q1, né? A interação entre Q1 e Q2, ou Q2 em Q1, né? De Q3 em Q1 e de Qn em Q1, né? Até a enésima carga daquele determinado arranjo, né? Percebam, então, o caráter vetorial por trás aqui, né? As setinhas apontando, né?
o traçado, né, da direção, da reta em comum entre as cargas, né? Percebam isso. Então, a força resultante sobre essa carga Q1, que será a F1, é a interação de Q1 e Q2, de Q1 e Q3 aqui nos índices, nos índices, tá, pessoal? Eu estou fazendo a leitura dos índices aqui. De Q1 em Q2, de Q1 em Q3, até de Q1 em Qn. Percebam que o 1 se mantém fixo, né? Uma vez que eu estou calculando a resultante sobre 1 aqui. O índice I, o índice 1 mantém-se fixo, né? Então, é muito importante, né? Alguns livros do ensino médio, vocês poderão encontrar, creio eu, que somente um caso específico para essa superposição de cargas, né? Que é uma superposição de 3 cargas, né? 3 cargas distribuídas no espaço. Então, de acordo com o arranjo geométrico de 3 cargas elétricas distribuídas no espaço, os livros de física costumam trazer a lei dos cossenos, né, para se calcular o módulo da força resultante, né, seja em Q1, em Q2, em Q3, né? O módulo da força resultante sobre alguma dessas 3 cargas distribuídas no espaço, explorando a lei dos cossenos, né? Porque a lei dos cossenos, ela nos permite, né? Há uma interpretação geométrica por trás do arranjo entre 3 cargas, né? Que se forma, na maioria das vezes, triângulos escalenos, né? Triângulos com os 3 lados distintos, né? Os quais possuem ângulos específicos aqui, né? E se torna possível, então, aqui, por exemplo, se eu estivesse considerando este triângulo aqui e a força resultante sobre Q1, né? Se calcularia, por exemplo, a força de interação de Q3 em Q2 e depois de Q3 em Q1 e depois a resultante destas duas forças em Q1, né, com o auxílio da lei dos cossenos. Então, não vou me aprofundar nisso aqui, porque ainda preciso falar sobre distribuição contínua de carga, que é um assunto muito importante no curso superior de física, né? Então, por conseguinte aqui, empregando, muito importante esse anúncio aqui agora, porque a gente vai explorar determinados conceitos da superposição de carga para a gente definir, né, o conceito por trás da distribuição contínua de carga, né? Empregando o princípio de superposição, pode-se estabelecer de forma análoga cargas pontiformes à distribuição contínua de cargas, né? Subdividindo um volume V em porções de dV de infinitesimais de volume suficientemente pequenas para que a carga dQ daquele pedacinho de volume, né, deste pedacinho de volume aqui, dV, se comporte, né, em que cada uma dessas cargas daqui possa ser tratada como carga pontiforme, né? Isso aqui vai ficar mais claro aqui agora, na ilustração abaixo que eu separei para a gente analisar. E se necessário, eu estarei voltando aqui neste conceito, né? Mas creio que não será necessário. Ó, veja bem, que eu tenho uma porção de volume distribuída ao longo do espaço, né? Uma porção de volume. A gente sabe que o volume é necessariamente tridimensional. Então, tem uma determinada quantidade de volume. Se eu pegar um pedacinho muito pequeno, um pedacinho infinitesimal da porção deste volume, né? E este volumão todo, este volume total, possui uma quantidade de carga Q, uma quantidade de carga total distribuída ao longo deste volume, né? Pegando então um pedacinho de volume, neste pedacinho de volume haverão pouquinhas cargas também, neste pedacinho de volume. dV haverá dQ cargas, né? Um pedacinho infinitesimal de cargas elétricas neste pedacinho infinitesimal de volume. Ao enfatizar isto, dessa forma,
a gente define a densidade de carga. E para este caso específico, a densidade de carga volumétrica, né? Porque a gente sabe quando a gente está, né? O caso mais simples, quando a gente está definindo densidade lá no ensino médio, né? É o ρ, né? Densidade de massa aqui, né? Que é a massa específica. É a massa sobre o volume. De modo análogo, aqui eu estou fazendo uma definição, porém, de densidade de carga elétrica. Então, é o pedacinho, né, a porçãozinha de carga que eu tenho naquele determinado volume. Percebam, né, a analogia entre essas duas equações aqui, entre essas duas definições. Uma eu divido a massa por volume, a outra eu estou definindo carga por unidade de volume, né? Carga elétrica por unidade de volume, né? Percebam esta relação aí então, né? Deixa eu apagar essa densidade em relação à massa aqui para não confundir vocês. Fiz questão de destacá-la somente de forma análoga, né? Para vocês não ficarem perdidos aí sobre o que eu estou fazendo aqui. Então, defino aqui e defini indiretamente, né, de forma indireta, a definição volumétrica de densidade volumétrica de carga. Perdão. Então, a partir disso, né, vejamos aqui abaixo, né, eu escrevi esta equação no slide anterior, né? Rho é a densidade de carga volumétrica daquela porçãozinha de volume, né? Daquele infinitesimal de volume que possui uma quantidade dQ de carga. Então, dQ sobre dV é Rho, a densidade volumétrica de carga. Ao isolar dQ, ao isolar o infinitésimo de carga, basta multiplicarmos aqui, né? A densidade vezes o volume, né? O dV, ρ dV, que eu tenho então a quantidade naquele pedacinho de volume, a quantidade de carga presente naquele pedacinho de volume, né? Com isso, a gente pode relacionar, né? Ao colocar uma carga de prova, uma carguinha pequenina, né? Que tem que possuem propriedades elétricas ali, né? Veja bem, é um pedacinho de carga interagindo com outra carguinha, né? Com uma carga elétrica quelinha. Logo eu vou voltar lá no desenho para a gente ver melhor, né? E assim, integrando de ambos os lados da equação. Aqui a gente vai explorar um pouquinho a ferramenta de cálculo, né? Diferencial e integral para a gente chegar na distribuição contínua de cargas. Porém, voltando aqui pela última vez na figura anterior, este pedacinho de carga deste pedacinho pequeno de volume interage, né? Ele possui uma interação elétrica aqui com essa carga quelinha que foi colocada próxima a esse volumão todo, né? Há uma interação elétrica, né? Porque a gente sabe que nesta distribuição de cargas neste volume, irá interagir com essa carga quelinha, né? Então, há uma força por trás. Há uma força por trás desta interação entre essas cargas aqui. Que força? A força do tipo elétrica, mas não é uma força qualquer, é uma DF. É uma DF. É uma força infinitesimal por causa da interação deste pequeno pedacinho de volume que interage com esta carga quelinha. Então, a gente pode estabelecer a força entre essa interação usando a lei de Coulomb, né? Só que aqui haverá uma força dF de interação. Uma força dF entre quem? Entre a carga quelinha e o pedacinho dQ lá de volume que possui uma quantidade de carga, né? Aqui está a constante K e aqui está a distância ao quadrado entre quelinha, que é a carga de prova, né? Veja bem, ao integrar, então, aqui eu tenho uma equação, né? Integrando, então, em ambos os membros desta equação, né? Aqui eu tenho a integral de dF, a integral de um infinitesimal de força,
equivale então à integral deste membro aqui, né? A integral de K, dq sobre R quadrado. A integral daquele infinitésimo de força é a própria força, é a força total, é a interação das cargas todas distribuídas ao longo daquele volume, as quais interagem com a carga quelinha, né, que é a carga de prova colocada próxima ao volume, né? Então, a integral de df é a própria força, as constantes saem para fora da integral, né? A gente vê isso lá, é uma propriedade de integral. Estes valores constantes saem para fora da integral. Quais são os valores constantes? A própria constante K, a própria constante de Coulomb, né? Que pode ser esmiuçada daquela forma lá, né? De 1 sobre 4 π epsilon zero. E a carga quelinha, né? Ela tem uma carga constante, né? De acordo com a conservação de carga, né? Que é uma das leis de conservação em física. A carga não varia, né? A carga se conserva para este caso. Integral de dq sobre r quadrado. Por que a distância não saiu para fora da integral? Porque a distância não é constante. A distância entre o infinitesimal de volume e a carga quelinha não é constante. Por quê? Porque eu poderia pegar o pedacinho de volume em qualquer orientação do prolongamento deste volume total. Eu poderia pegar o pedacinho aqui, aqui e assim vai, né? Então são N distâncias. A distância varia, né? A distância entre os infinitesimais de volume que possuem cargas elétricas, né, que possuem pedacinhos, né, da carga total distribuída neste volume todo, que pode ser considerado como uma carga pontual, né, aqui no caso, né, este dq. Nosso objetivo por trás era justamente isso, era fazer analogia com a superposição de cargas, né? A partir do tratamento pontual de carga, estabelecer assim a força total de interação entre o volume todo, entre a distribuição de carga toda e a carguinha Q. Então, chegamos a esta equação, né? A esta equação. dq pode assumir um caráter, né, que a gente vai ver aqui logo abaixo, como por exemplo este caráter, o caráter de distribuição de carga ao longo de um volume, uma densidade volumétrica por trás, né? Uma densidade volumétrica de carga. Porém, este dq também pode assumir um caráter de densidade superficial e um caráter de densidade linear. A densidade superficial é quando tem-se distribuições de cargas elétricas ao longo de uma área, ao longo de uma superfície, como por exemplo de um plano, né? Uma placa plana condutora, por exemplo, né? Ela possui um caráter de densidade superficial de carga, né? Uma densidade sigma, como eu denotei aqui. Uma densidade sigma, uma densidade superficial de carga ao longo desta placa, né? Uma placa que possui somente uma superfície, né, em duas dimensões, que não é um volume. E por último, a densidade linear é quando há um comportamento que em física a gente usa a denotação como sendo delgado, um comportamento delgado, como a gente pode, para um dos casos de cálculo de força elétrica, a gente pode calcular a força que um disco delgado, ou seja, um disco fininho, um disco considerado linear, né? Linear por trás, né? Ou então um fio, né? Um fio comum mesmo, um fio bastante fininho, né? Que a gente pode considerar o comportamento deste fio linear, né? Então, há esses três casos aqui, né? Existem esses três casos para os casos de densidade, né? Para os casos de distribuição de carga, e a gente tem sempre que obedecer, né, estes parâmetros aqui, né? O comportamento geométrico por trás
do sólido, ou então da superfície, ou até mesmo de um comportamento linear, né? E assim, a gente pode usar aqui, vocês podem usar sempre este protótipo aqui, né? Esta equação genérica aqui, ao se calcular casos específicos de distribuição de carga, ao substituírem dq, né? Ao substituírem dq aqui, percebam que dq pode se comportar como ρdv, sigma ds e lambda dl, né? Que eu tenho a distribuição volumétrica, distribuição superficial, distribuição linear. Por último, o último e único exemplo, né, que eu coloquei aqui, porque eu acho que meu tempo está quase encerrando e eu preciso até andar de depressa aqui, né? Que é o primeiro exercício do livro Moisés, né, de eletromagnetismo. Né? Mostre que a razão eletrostática para a atração gravitacional entre um elétron e um próton é independente da distância entre eles, e calcule essa razão. Então aqui está pedindo para a gente mostrar a razão entre as forças, né? As forças de atração eletrostática e as forças, a gente sabe que a força gravitacional ela possui somente um caráter atrativo, cuidado, né? Interação entre massa, né, gente? A força gravitacional ela sofre N interações assim, principalmente depois dessa coisa da física teórica moderna, né? Essas especulações sobre matéria escura, energia escura, são várias definições por trás, então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Pois bem, no meio ordinário, né, interação entre matéria ordinária, há sempre uma atração gravitacional e nunca repulsão gravitacional. Então, entre um elétron e um próton, né? Veja bem, então a gente precisa calcular a força gravitacional entre o elétron e o próton e, em seguinte, a força elétrica entre um elétron e um próton e ver no que se vai dar esta razão, né? A razão entre esses tipos de força. E é justamente isso que eu fiz aqui embaixo. Primeiro eu calculei a força elétrica entre o próton e o elétron, né? A gente sabe que a força elétrica pode ser calculada com a lei de Coulomb. Então, K vezes o módulo da carga elementar do elétron vezes o módulo da carga elementar do próton sobre a distância entre eles, né? Que quando eu tiro o módulo, né? Aqui, quando eu tiro o módulo da carga elementar do elétron, a gente sabe que por convenção ela é negativa, mas quando eu tiro o módulo dela, ela fica positiva. Então, aqui eu tenho dois números iguais, né? E vezes E é nada mais nada menos do que E ao quadrado vezes a constante de Coulomb sobre R ao quadrado, é a distância entre o próton e o elétron. Para a força gravitacional é um análogo, né? É de forma análoga, mas aqui eu preciso usar a interação entre matéria, né? Por isso que eu fiz questão de destacar a massa do próton e a massa do elétron para calcular a força gravitacional entre essas duas partículas. Vocês podem prestar atenção que os dados estão todos aqui em cima, né? Vejam bem, as massas quase que insignificantes, né? Do próton e do elétron, e a do elétron mais ainda, uma vez que ele é uma partícula elementar, considerada pontual. Já o próton não é elementar, não mais, né? Na física de partículas, ele é composto por quarks. Então, percebam essas massas aí, bem pequenas, né? E a constante, as constantes de Cavendish, né? A constante elétrica e a carga do elétron mais a carga do próton. Então, todos os dados estão lá em cima. O exercício nos pede a razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Então, ao calcular esta razão, a gente sabe que divisão de fração é a primeira pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, o inverso do denominador, que é a força gravitacional, é R ao quadrado sobre a constante de Cavendish vezes a massa do elétron vezes a massa do próton, né? E ela está aqui, o inverso do denominador, o inverso da força gravitacional. E a força elétrica também está aqui. A gente já pode sacar que esta razão não depende da distância entre as partículas. Uma vez que eu posso cancelar, né, essas distâncias ao quadrado aqui, a gente pode cancelar porque aqui eu tenho um produto, né? Então, eu tenho o mesmo número, tenho a mesma simbologia no numerador e no denominador desta fração.
Então, a gente pode cancelar. Isso se resulta neste modo aqui, né? Nesta equação que, neste caso aqui, está sendo tratada algebricamente. E ao substituir aqueles valores que estão lá em cima, né? Ao substituir a constante elétrica, a carga do próton, a carga do elétron, sobre a constante de Cavendish, vezes a massa do elétron, vezes a massa do próton, a gente tem um número aproximadamente igual de 2,3 vezes 10 a 39, né? Agora pensem aí, o porquê de ser um número tão grande, o que este número significa. Aqui eu tenho a razão da força elétrica para com a força gravitacional, né? Então, isto aqui se resultou nisto aqui. Este número de 2,3 vezes 10 a 39 é um número significativamente grande, né? É um número muito grande, né? É 10 a 39, né? É um número muito grande. Ao multiplicar esta razão pela força gravitacional, né? Que a razão é justamente isso, né? É a razão da força elétrica sobre a força gravitacional. Então, posso muito bem, ao isolar a força elétrica, eu passando o denominador aqui, multiplicando esta constante, eu percebo o quão a força elétrica ela se sobressai diante da força gravitacional, né? Quando eu estou tratando a força elétrica entre duas partículas que são bem pequenas, o quão importante é usar-se, explorar-se a atração elétrica em relação à atração gravitacional entre essas duas partículas, né? Então, esta constante de 2,3 vezes 10 a 39, ela nos diz o que há por trás, né? O que há por trás da diferença de tratamento, né? De quando explorar força gravitacional, de quando explorar força elétrica. Ela nos diz o quão a força elétrica se sobressai ao tratar partículas detentoras de cargas elétricas, né? O porquê é mais conveniente tratar eletricamente partículas ao invés da gente tratar partículas interagindo gravitacionalmente, né? A charada, aqui a gente mata a charada do exercício, então, que eu separei como exemplo 1 aqui, né? Que é o primeiro exercício do capítulo de força elétrica do Moisés, né? Então, a aula era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham tirado o mínimo de proveito possível. Entendendo 60% do que eu falei, eu já fico muito satisfeito, né? Essa é uma aula para estágio 2, né? É uma aula simulada, mas eu creio que vocês podem tirar bastante proveito dela, porque eu coloquei bastante enunciados e estratégias que vocês podem estar utilizando com os estudantes, por exemplo, do ensino médio, né? Que a gente tem que estar sempre traduzindo essas coisas por trás destes conceitos e tal, para não haver confusão. Então, esta era a minha aula, espero que tenha ajudado vocês, e é isso.